De acordo com o poeta judeu Heinrich Heine, onde se lançam livros às chamas, acaba-se por queimar também os homens. Olá, sejam bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila e a nossa experiência de hoje será guiada pela obra Fahrenheit 451, do escritor norte-americano Ray Bradbury. A obra foi publicada em 1953 e ganhou duas adaptações cinematográficas, a primeira em 1966 e a segunda recentemente em 2018. Apesar de ser uma obra que trata de livros e de toda a proibição que se tinha naquela sociedade com relação à leitura, o autor disse em entrevistas que a sua ideia original era falar sobre a prioridade que as pessoas estavam dando à televisão em detrimento aos livros. Ou seja, os livros estavam sendo deixados de lado porque as pessoas se interessavam muito mais por assistir à televisão. Mas é uma obra que nos dá espaço para múltiplas interpretações. Normalmente, ela é citada como um dos grandes clássicos da distopia, ao lado de 1984, de George Orwell, e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Bem, não podemos também perder de vista que o livro, que foi publicado em 1953 e fala dessa proibição de livros, tem aí uma memória muito recente da Segunda Guerra Mundial, onde obras foram queimadas, livros foram queimados, havia essa proibição pelos alemães, né, pelos nazistas. Então não podemos também perder de vista que tem esse pano de fundo também. A história, ela se passa numa cidade dos Estados Unidos, num ano bastante à frente daquele em que a obra foi escrita. Não sabemos exatamente o ano em que se passa, mas na história há uma referência aos anos 1990 como sendo um tempo passado. Então, podemos levantar uma hipótese de que ele estaria falando aí de um futuro que pode ser o nosso presente. Apesar de ser uma cidade e uma história que se passa no futuro, não é uma ambientação futurista, que tem aquelas coisas muito diferentes e mirabolantes. Bem, na história nós conhecemos então o personagem principal, que é o Montag. Ele é um bombeiro, mas diferente do papel do bombeiro que nós conhecemos, os bombeiros naquela sociedade, eles eram agentes de higiene, ou seja, eles eram responsáveis por eliminar tudo aquilo que causasse desconforto aos cidadãos de bem. E eram os livros. Os bombeiros, eles eram sempre chamados quando os livros eram descobertos e eles precisavam queimá-los. Se fosse uma residência onde tivesse um espaço, uma biblioteca e fosse necessário colocar fogo na casa, eles fariam isso. O intuito era destruir todos os livros. O objetivo é que no futuro não houvesse mais livros, não houvesse mais esse agente de desconforto que tira o sono das pessoas de bem. E o papel dos bombeiros, então, era promover este futuro. Vale considerar que as pessoas, elas viviam à base de medicamentos. Era assim que eles conseguiam superar todas as angústias e todas as dificuldades que eles passavam. Não havia essa ideia de problematizar as coisas. Havia sim os
remédios que faziam com que as pessoas esquecessem dos problemas e vissem a vida de uma maneira muito florida, muito boa, muito perfeita. Além disso, havia a televisão, que era interativa e, por exemplo, no caso da esposa do Montag, ela vivia o tempo todo na frente da televisão. A televisão ocupava paredes inteiras e era muito interativa. Então, do outro lado, tinham famílias, né, que eram interpretadas, né, como sendo famílias, e quem estava assistindo interagia com essas pessoas de um modo tão próximo que chegava ao ponto de chamar esses atores de minha família. Então, as pessoas, elas se envolviam tanto com a televisão e com aquilo que a televisão proporcionava, que a vida delas acabava sendo pautada por isso, pelos problemas que eram apresentados na televisão, como sendo problemas delas próprias, como sendo problemas da família delas. Há até uma referência da esposa do Montag nesse sentido, de que a família dela estava passando por uma situação, então ela se envolvia de uma tal forma com aquilo que não havia tempo para sentar, para conversar, não existia um relacionamento entre eles. E aí nós até levantamos a hipótese de que isso acontecia em todos os lares, que esse era o padrão de toda aquela sociedade. Mas como é um padrão, o Montag ele vai levando a vida, ele vai fazendo o trabalho dele, ele vai atendendo aos chamados, colocando fogo em livros, até que ele conhece uma vizinha, a Clarissa. Ela é uma adolescente e, ao contrário de todas as pessoas que o Montag conhece, ela e a família não são presos à televisão. Então ela é uma garota que consegue aproveitar tudo que está à sua volta. Ela aproveita, ela consegue admirar tudo aquilo que ela vê. Ela consegue se sentir feliz estando debaixo da chuva. Ela consegue problematizar coisas que o Montag nunca problematizou. E ele começa a gostar da companhia dela por ser uma companhia muito diferente daquilo que ele está acostumado. E é claro, isso vai ter um impacto muito grande na maneira como ele olha para as coisas. A própria ideologia, o próprio sistema, o funcionamento daquela sociedade acabam sendo questionados por ele. Ele começa a se perguntar por que os livros precisam ser queimados? O que esses livros têm de tão problemático que precisam ser exterminados? Somado a isso, ele acaba presenciando uma cena no seu trabalho em que uma senhora se recusa a abandonar os seus livros. Ela foi denunciada e as pessoas que tinham livros eram denunciadas como criminosas, mas ela se recusa a sair daquele lugar, ela se recusa a deixar os livros para trás. E então ele vai problematizando isso. Peraí, como é que uma pessoa chega a colocar a própria vida em risco para salvar os livros, para não deixar isso para trás? Que necessidade é essa de leitura? Que amor é esse pelos livros? Porque ele aprendeu que os livros eram incômodos, que eles eram um problema. Mas essas experiências acabam fazendo com que ele questione toda aquela sociedade, questione o funcionamento, o porquê das coisas. E aí a vida dele vira de cabeça para baixo, porque ele acaba pegando pela primeira vez em suas mãos um livro. E a vida dele é transformada não apenas por esta experiência, mas porque existe todo um sistema que criminaliza as pessoas que guardam livros e que, enfim, têm a ousadia de abrir esses livros e de consumir o seu conteúdo. Nós, leitores, sabemos o tanto que um livro pode ser transformador, libertador,
pode nos levar a outros lugares, mas para além de toda a aventura que nós podemos viver com a literatura, nós podemos experimentar uma transformação interna, porque os livros eles nos permitem conhecer outras formas de olhar para situações, outras maneiras de interpretar os acontecimentos. De modo geral, nos permite expandir a nossa visão sobre o outro, sobre o mundo e sobre nós mesmos. É uma leitura muito agradável. Há quem diga que é possível ler este livro em um dia. Particularmente não consegui, precisei de mais tempo para ler, mas não é um livro muito grande, é uma leitura muito gostosa, muito agradável. Não sei se você conhece essa obra, se você não conhece, dê uma chance, é uma obra que realmente vale a pena. Se você já leu este livro, deixe aqui nos comentários, compartilhe conosco a sua experiência de leitura. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Este é o Passeio Literário. Se você gosta de conteúdos de literatura, está no lugar certo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você gostou dessa dica, não se esqueça de curtir e de convidar os seus amigos para embarcar conosco também nesta aventura. Eu volto em breve com mais conteúdos de literatura para vocês. Até lá!